Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos resolver a planilha Rodízio São Paulo, do capítulo 4 do curso de Excel avançado do Senac. Nesta planilha, nós vamos utilizar as funções de tratamento de texto para extrairmos parte do conteúdo de uma célula. Então, nós temos aqui as placas dos veículos do nosso condomínio e nós vamos efetuar as extrações de parte destes valores para o preenchimento da nossa planilha. Então, na nossa coluna D, nós precisamos fazer a extração das letras das nossas placas. Então, como as letras estão à esquerda da nossa célula, nós vamos utilizar a função esquerda. Então, a função esquerda vai retirar uma quantidade especificada de caracteres à esquerda da célula referenciada. Então, no caso, vamos apontar para a nossa célula C5, que contém a placa do nosso veículo, e vou informar a quantidade de 3 caracteres. Então, esquerda, C5, quantidade de 3 caracteres. Demos o Enter, retornamos 3 caracteres à esquerda da nossa célula referenciada. Copiar para todo mundo. Passamos para a nossa coluna E, onde nós vamos identificar, nós vamos extrair todos os números da placa do nosso veículo. Os números estão à direita da nossa placa. Então, nós vamos vamos utilizar a função direita apontando para a nossa placa, ponto e vírgula, 4 caracteres. Fecho meu parênteses, dou Enter, obtivemos os números à direita da nossa placa. Vamos replicar isso para todo mundo. Agora nós vamos fazer a extração das 2 últimas letras da placa do nosso veículo. Então, analisando sempre a nossa informação original, né, as 2 últimas letras, elas não estão em nenhuma das extremidades, né? Então, ela está no meio da nossa célula, no meio do conteúdo. Por conta disso, eu não consigo utilizar a fórmula esquerda nem direita. Então, nós vamos utilizar a função extrair texto. Então, este.texto, que ela consegue extrair parte do texto no meio da minha informação original. Então, vou apontar para a minha referência. Então, a minha célula C5 é a minha informação original. Ponto e vírgula, o número inicial, a partir de qual posição eu vou começar a fazer a extração destes caracteres, a extração desta informação. Então, se eu quero as 2 últimas letras da minha placa, eu quero começar a fazer a extração da informação a partir da segunda posição do meu segundo caractere. Então, coloquei número 2, é a minha posição inicial. Ponto e vírgula, e a quantidade de caracteres que eu quero extrair a partir desta segunda posição. Como eu quero as 2 últimas letras, então também eu vou colocar o 2, porque eu quero 2 caracteres. Fechei o meu parênteses, dei o Enter, eu tenho agora a extração das 2 últimas letras da minha placa. Replico isso aqui para todo mundo. Partimos para a nossa coluna de final da placa. Então, eu quero o final da placa, que é justamente o último número da nossa placa. Por conta disso, nós vamos utilizar a função direita. Então, vou apontar para a minha placa, vou extrair apenas um único caractere, que é o último número da minha placa. Então, função direita, um caractere, extrair o último número da minha placa. Agora, para a coluna do rodízio, nós precisamos identificar na nossa tabelinha de rodízio, né, qual é o dia do rodízio referente ao final da placa, né? Uma informação importante é que todo resultado de uma fórmula de extração de texto, por mais que ela seja numérica, ela é interpretada como caractere. Então, este 8 que nós estamos vendo aqui como resultado da minha função direita
assim como esse 1958, todos eles, por se tratarem de resultado de fórmula de extração de texto, eles são considerados textos. Então eu não consigo olhar este 8, né, originalmente aqui, o resultado da minha função direita é um resultado de texto. Apesar de eu estar vendo o número 8, ele está sendo tratado como um caractere 8 e não um número. Logo, se eu tentar fazer um PROC-V por igualdade, né? Então, se eu comparar este cara aqui com o número 8, por exemplo, né? Então, G5 igual a 8, se ele for um número, aqui tem que aparecer verdadeiro. E aí apareceu falso justamente porque este 8 aqui é o texto 8. Então, se eu fizer a minha comparação agora com o 8 entre aspas, né, ou seja, com o caractere 8, eu obtenho o verdadeiro. Aqui, por conta justamente dessa restrição, né, vamos assim chamar, do resultado de uma fórmula de extração de texto ser um texto, o nosso autor colocou os números referentes às placas, né, ao rodízio, todos entre aspas. Né? Então, aqui eu não estou vendo os números, e sim os caracteres 0, 1, 3, 5, 7 e 9. Né? Se aqui eu tivesse o número 0, né, o nosso PROC-V não funcionaria. Então, como o nosso autor já se preocupou em colocar todos os números entre aspas, nós só vamos precisar fazer um PROC-V por aproximação para identificarmos qual é o dia do rodízio de cada um dos veículos. Então, PROC-V, valor procurado é o final da minha placa, ponto e vírgula. Minha matriz tabela é a minha tabelinha de rodízio, então a minha primeira coluna é a coluna onde eu estou procurando o número final da minha placa e eu vou estender a minha seleção até a informação que eu quero como resposta. Então, de K7 a L12, F4 para congelar, ponto e vírgula, número do índice da coluna, eu quero a segunda coluna como resposta, ponto e vírgula, verdadeiro, pois estamos fazendo uma pesquisa por aproximação. Fecho meu parênteses, dou Enter, obtive o retorno da minha placa. Então, 8, final da placa 8, o rodízio é de quinta-feira. Copio isso para todo mundo. E agora, antes da gente criar a validação da mensagem referente ao dia do rodízio, nós precisamos preencher a nossa célula B1, B2 e C2 para informar a data de hoje e o dia da semana referente à nossa tabelinha de dia da semana. Então, para preenchermos o dia de hoje, vamos colocar a função hoje. Então, hoje vai retornar o dia corrente. Então, no caso, hoje, 8 de fevereiro de 2021. Agora eu preciso que apareça aqui a palavra referente ao dia da semana. Então, hoje é segunda-feira, então tem que aparecer aqui segunda-feira. Eu não posso fazer a minha formatação, né? Copiar a data e fazer uma formatação específica, porque eu tenho a minha tabelinha de domínio aqui, onde nós vamos fazer a validação do dia do rodízio. Então, preciso encontrar o dia da semana. Então, dia da semana é a função que retorna qual é o dia da semana. Vou apontar para a data que eu quero analisar e vou escolher a opção de resposta conforme a minha tabelinha de domínio aqui embaixo. Então, minha tabelinha de domínio, o primeiro dia da semana é a segunda-feira e o sétimo dia da semana é o domingo. Então, vou seguir este conceito, opção 2, onde a segunda-feira é o primeiro dia da semana e o sétimo dia é o domingo. Então, opção 2, fechei o meu parênteses. Quando eu der o Enter, ele vai retornar o número 1, porque hoje é segunda-feira. Com este número 1, eu vou fazer um PROC-V aqui na nossa tabelinha de domínio dos dias da semana para retornar exatamente o dia da semana de hoje. Então, o dia da semana ali é o meu valor procurado. Então, esse dia da semana equivale ao número 1, que é a segunda-feira.
E aí eu vou fazer este PROC-V apontando lá para a nossa matriz tabela, que é a minha tabelinha com os dias da semana. Então, minha seleção inicial na coluna K, onde eu tenho os números dos dias da semana, e estendo a minha seleção até a coluna L, onde eu tenho a informação que eu quero como resposta. F4 para congelar, ponto e vírgula, número do índice da coluna. Quero a segunda coluna como resposta, ponto e vírgula, quero uma pesquisa por exatidão. Então eu tenho aqui os 7 números dos dias da semana. Falso, pois eu quero uma pesquisa por exatidão. Fecho meu parênteses, quando eu der o Enter, tem que aparecer segunda-feira. Maravilha, então segunda-feira é o dia da semana de hoje. Agora aqui na minha coluna de mensagem, nós temos que mostrar a informação livre para circular, caso o meu veículo não esteja no rodízio, e veículo no rodízio, caso seja o dia do rodízio do meu veículo. Então, hoje é segunda-feira, todos os lugares, todos os veículos que tem segunda-feira têm que exibir a mensagem veículo no rodízio. E os demais têm que exibir a mensagem livre para circular. Então, função C para validação do veículo no rodízio. Então, se o dia do rodízio da minha placa for igual ao dia de hoje, vou congelar este C2, a mensagem será veículo no rodízio. Ponto e vírgula, caso contrário, a mensagem será livre para circular. Fecho aspas, fecho o meu parênteses, dou Enter. Então, veículo do João Alves, a data, o dia de rodízio dele é de quinta-feira, hoje é segunda, então ele pode circular. No caso aqui, o Joaquim Nabuco, o veículo dele, o rodízio é de segunda-feira, então apareceu aqui veículo no rodízio. Para finalizar o nosso exercício, nós vamos aplicar uma formatação condicional em cima da nossa coluna de mensagem. Então, quando o veículo estiver no rodízio, nós vamos marcar a célula em vermelho. Então, regras de realce igual a... E eu preciso escrever exatamente a informação como eu coloquei aqui, Então, veículo no rodízio. Então, ele já faz a aplicação. Vou manter essa formatação de vermelho claro com texto vermelho escuro. Cliquei no OK. Finalizamos a nossa formatação condicional. Com isso, nós encerramos a resolução desta planilha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo exercício. Eu sei, é só Excel.